Oi pessoal, tudo bem? Voltei com a resolução das questões da aula 3, então vamos começar. Antes é importante você registrar o seu e-mail e você ter inserido o seu nome, certo? Então vamos lá. O primeiro exercício ele pede que a gente crie um algoritmo que lê um número e verifique se ele é menor que 10, igual a 10 ou maior que 10. O programa ele deve exibir uma mensagem indicando o resultado da verificação. Por exemplo, um número é menor que 10, o número é igual a 10 ou o número é menor que 10. Para fazer esse exercício, a gente vai acessar o Portugal e aí o primeiro passo é criar um novo arquivo e aí a gente tem que declarar uma variável. Neste caso, a gente vai declarar uma variável do tipo inteiro, porque a gente vai armazenar um número nela que é um número que vai ser comparado com 10 para a gente fazer as condições. Então a gente vai chamar o nome dessa variável de num e vai armazenar esse número, que no caso eu vou colocar o 9, pode ser qualquer número. E aí o nosso bloco condicional será o seguinte, a gente vai verificar se num é maior que 10. Caso isso seja positivo, a gente vai ter o seguinte retorno, a gente vai exibir a mensagem é maior que 10. A segunda verificação que a gente vai fazer é se num é igual a 10. A gente vai verificar se num é igual a 10. Caso esse bloco seja positivo, a gente vai ter o retorno de que é igual a 10. E a terceira verificação que a gente vai fazer é se num é menor que 10. Caso essa verificação seja positiva, a gente vai ter o retorno de que num é igual a 10. Então, num não. Vou colocar aqui é menor que 10, certo? Vamos testar o nosso código. Primeiro ele retornou que o número ele é menor que 10, porque a gente atribuiu o valor 9 a ele. Se ele tivesse atribuído o valor 10, ele iria retornar que o número é igual a 10. E se a gente tivesse atribuído o valor 11, ele ia retornar que o número é maior que 10. Ou seja, esse exercício ele satisfaz as condições que foram propostas. O próximo exercício é qual é o resultado da expressão 5 maior que 3. 5 é maior que 3. Essa condição ela vai retornar verdadeiro, ou seja, a gente vai ter que marcar a alternativa verdadeira, porque ela não retorna 5, ela não retorna 3 e ela não vai retornar falso, certo? Terceiro exercício. Escreva um código que receba uma nota final de um aluno e verifique se ele passou ou não. Se a nota for 6 ou mais, ele vai exibir a mensagem aprovado. Caso ao contrário, ele vai exibir a mensagem reprovado. Para resolver esse exercício, a gente vai abrir um novo arquivo. E o primeiro passo é vamos declarar uma variável. E essa variável ela vai ser de que tipo? Ela vai ser do tipo inteiro, porque a gente vai armazenar o valor da nota, ou seja, um número. Então, essa nota ela pode ser, vamos colocar o nome de nota na variável e vamos armazenar, por exemplo, 7, certo? E aí a condição que a gente vai verificar é se a nota ela é maior ou igual a 6. Caso esse bloco seja positivo, a gente vai ter como retorno que o aluno ele foi aprovado, certo? E caso esse retorno seja negativo, a gente vai escrever a mensagem reprovado, certo? Reprovado, vamos testar. E aí ele retornou primeiro aprovado porque a nota foi 7. Se a nota tivesse sido 6, ele também retornaria aprovado porque aqui a gente colocou operador maior ou igual. E se a nota tivesse sido 5, ele iria retornar reprovado. Vamos retornar para o próximo exercício, que é o exercício número 4, que é para criar um algoritmo que receba a quantidade total de cópias desejada em uma papelaria e calcule o valor total a ser pago de acordo com a seguinte tabela. Até 100 cópias vai ser cobrado 25 centavos por cópias. Acima de 100 cópias vai ser 20 centavos por cópia. E vamos informar o valor final. Esse pode parecer um pouquinho mais complicado, mas não é. O primeiro passo é declarar uma variável para a gente armazenar quantas cópias foram feitas. Então, essa é uma variável do tipo inteiro. E a gente pode colocar o nome dela de cópias e a gente vai armazenar um valor fictício aqui, por exemplo, 150 cópias. A segunda variável que a gente vai ter que declarar é uma variável para a gente armazenar o resultado desses cálculos, porque a gente tem que retornar o valor que o cliente vai pagar. Então, a gente pode declarar uma variável também do tipo inteiro e colocar o nome dela de resultado.
Só que a gente não vai declarar um valor para ela ainda, porque a gente vai fazer isso nas operações. A condição que a gente tem é que cópias for menor que 100, que é a primeira condição, a gente vai realizar um bloco de comandos. Que ele vai fazer o quê? A gente vai definir o valor dos resultados, definir o valor que o cliente vai pagar. Então, a gente tem resultado. Esse resultado ele vai receber a seguinte operação, que é cópias vezes 0.20. O que é esse 0.20? Esse 0.20 é 0.25 no caso, que eu tenho que alterar. Esse 0.25 é o valor por cópia. Então, cópias vezes 0.5. Cópias, ele recebe a quantidade de cópias que a gente tem. Então, é a mesma coisa que colocar 150 vezes 0.25, certo? E aí, para retornar para o cliente, a gente vai ter o escreva e a gente vai retornar o valor resultado, certo? Se não for menor que 100, vai ser maior, certo? Então, se não for isso, a segunda opção é a gente retornar resultado, só que em vez de multiplicar por 25, o cliente vai receber um desconto e a gente vai multiplicar por 0.20 e aí novamente a gente exibe esse resultado para o cliente saber quanto é que ele vai pagar, certo? Vamos testar o nosso código e a gente tem o valor de 30, que é justamente 150 vezes 20. Então, o nosso código ele funcionou. Lembrando que você pode fazer um código diferente, mas que tem um resultado semelhante. E a gente vai validar isso durante os exercícios, durante a correção dos exercícios. O próximo exercício é, em uma estrutura condicional, qual a parte do código é executada se a condição C for falsa, certo? A gente acabou de fazer isso aqui. Se a condição C for falsa, essa condição ela foi falsa, porque a gente teve mais de 100 cópias, então foi 150. Então a gente executa o bloco senão. Então a gente já pode marcar aqui o código dentro do senão, porque não é o código antes de C, porque a gente viu que não tem nenhum código antes de C, o código antes de C ele não altera o que acontece dentro do C, é apenas isso aqui que vai alterar. E nem é o código dentro de C, porque se a alteração C for falsa, o programa ele não vai entrar no código dentro de C. Isso que a gente vai verificar se, de acordo com a idade de um nadador, se ele é da categoria infantil, da categoria juvenil ou da categoria sênior. Vamos abrir o Portugal, que a gente vai criar um novo exercício. A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar uma variável. Nesse caso, ela vai ser uma variável do tipo inteiro, que a gente vai armazenar a idade do nadador. Vamos colocar uma idade de exemplo como 12. E aí a gente vai desenvolver o código, que seria: quais são as nossas condições? Primeiro, a gente vai verificar se a idade ela é menor que 10, que é a primeira condição do exercício. E se a idade for até 10 anos. Então, a idade ela é menor que 10. Caso isso seja positivo, a gente vai retornar um escriva, que é o nosso nadador. Ele é juvenil. Ele é infantil, no caso, né? Infantil, certo? Se não, a gente vai fazer outra coisa, esse bloco. Só que dentro desse senão, a gente tem outras duas categorias, que é o juvenil e o sênior. Mas a gente pode colocar um C dentro de um senão. Então, se não, e vamos fazer outra verificação. Se ele não é juvenil, o que ele pode ser? Se a idade dele for menor que 17 anos, significa que o nosso nadador, ele é do tipo, ele é da categoria juvenil, certo? E se não for, a opção que ele pode se enquadrar é que ele seja sênior, porque se ele não é infantil, se ele não é juvenil, ele é um nadador do tipo sênior. Então, a gente vai retornar sênior. Vamos verificar se o nosso código está correto. A gente colocou que o nadador tinha 12 anos, então ele é juvenil. Se o nadador tiver 9 anos, então ele é infantil. E se ele tiver 90 anos, por exemplo, ele é um sênior. Vamos continuar. O próximo exercício é qual o resultado do código em Portugal. Vamos analisar o código. A gente tem
o programa, indicando que é um programa, a função de início e uma condição C, que o que ela está verificando é que se não, essa é uma negativa, de verdadeiro. O que ele vai retornar? Caso essa condição seja positiva, ele vai retornar verdadeiro, o verdadeiro na sua palavra reservada, e se não, ele vai retornar falso na palavra reservada. Então vamos lá. Verdadeiro é verdadeiro, só que a gente está negando esse verdadeiro, ou seja, ele vira falso. E aí a gente tem que retornar. Então significa que esse bloco ele é falso, porque ele não vai entrar aqui. Porque ele só entra no primeiro bloco caso essa condição seja verdadeira. Então ele vai retornar falso. Vamos às alternativas. Ele não retorna verdadeiro. Ele retorna falso. Ele não vai retornar um erro porque o código está correto. Não tem nenhum erro de síntese e nenhum erro de palavra escrita errada. Então ele vai retornar falso. E ele não vai retornar esse verdadeiro por quê? Porque em nenhum dos retornos a gente está retornando string, a gente não está retornando cadeia de caracteres. A gente está retornando um valor do tipo booleano, então ele vai retornar falso. Exercício 8. No Portugal, qual é o operador usado para verificar se pelo menos uma das condições é verdadeira? Este operador é o E? Não, porque o E, quando a gente verifica o E, a gente tem que verificar se as duas condições são verdadeiras. Se pelo menos uma for falsa, ele já vai retornar falso. Então não é o E. O não. O não ele vai negar, que é o que a gente acabou de ver aqui. Então ele vai negar uma condição. Então ele não vai retornar se pelo menos uma for verdadeira. O ou, exatamente, é como a gente viu na aula, o ou ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma das condições forem verdadeiras. E o operador igual, ele só verifica uma igualdade. Em Portugal, qual operador é utilizado para verificar se os dois valores são iguais? Como a gente vai usar? Esse primeiro símbolo aqui, ele é um símbolo de atribuição, então não é ele. Esse símbolo aqui, ele é um símbolo de diferente ou igual. Então, ele está verificando se uma informação é diferente ou igual. E esse operador aqui, ele é o que a gente está procurando, que é dois sinais de iguais, que ele vai verificar se dois valores são iguais. Esse último operador é um operador que verifica se uma condição é menor que outra. E por último, qual dos seguintes operadores lógicos retorna um valor apenas se ambas as condições foram verdadeiras? É esse operador? Não, a gente acabou de ver, esse operador é o de igualdade. O não ele vai negar, e o ou é o que a gente respondeu anteriormente, que se pelo menos uma for, ele vai retornar que é verdadeiro. Então, para essa resposta, a gente tem que marcar o E, que é se as duas condições foram verdadeiras, ele vai retornar como verdadeiro. Bom, essa foi a correção dos exercícios, espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigado por assistirem.